Alô, galera, aquele abraço. Elas, as zebras, as zebrinhas, continuam soltas na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, Londrina, da Série B do Brasileiro, e o Cuiabá, da Série A, foram eliminados da competição. E o Ipiranga, da Série C, da terceira divisão, quase foi eliminado por um time da quarta divisão do futebol do Brasil. As zebras soltas na segunda competição em importância do futebol brasileiro. Volta Redonda, Ipiranga, Tombense e Brusque passaram de fase e avançaram aí a próxima etapa da Copa do Brasil. A partir de agora, no Plantão do Paulinho. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você encontra o link da KTO. Acesse o site, vai lá. É kto.com, a KTO não tem aplicativo, é site. Vai lá, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Vamos nessa então. 4 favoritos passaram, mas 2 favoritos caíram nesta quarta-feira na Copa do Brasil, Cuiabá e também o Londrina. O Londrina perdeu por 4-2 para o Nova Mutum do Mato Grosso. Nova Mutum não tem nem divisão. Não está na primeira, não está na segunda, não está na terceira, não está na quarta divisão. Derrotou por 4-2 Londrina. Londrina está eliminado, Londrina da Série B do Campeonato Brasileiro. Nova Mutum agora vai enfrentar na segunda fase da Copa do Brasil ou Nova Iguaçu do Rio ou Vitória da Bahia, que jogam semana que vem, quarta-feira da semana que vem, dia 1º de março, às 13h30 da tarde, lá no Rio. Quem passar de Nova Iguaçu e Vitória pega em jogo único em casa o Nova Mutum, portanto, do Mato Grosso. Na segunda fase da Copa do Brasil, atenção, segunda fase da Copa do Brasil, dando empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis. Nesta fase atual, o visitante joga pelo empate. Quem também foi eliminado? Cuiabá, gente. Cuiabá foi eliminado pelo São Raimundo de Roraima. Cuiabá da primeira divisão perdeu para um clube da quarta divisão do futebol do Brasil, 4-3. Cuiabá, portanto, fora da Copa do Brasil. São Raimundo chegou a abrir 3-1, Cuiabá empatou em 3-3 e São Raimundo, no finalzinho dos acréscimos, acabou fazendo 4-3. Está classificado São Raimundo, que vai enfrentar na segunda fase da competição ou o Parnaíba do Piauí ou o Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo, que jogam quarta-feira da semana que vem, 1º de março, às 8 da noite, no Piauí. O Botafogo joga pelo empate. Quem passar de Parnaíba e Botafogo joga em casa, jogo único em casa, contra o São Raimundo de Roraima. Lembrando, na segunda fase, dando empate, decisão por pênaltis. Quem passou de fase foi Volta Redonda. Tomou um susto, perdia para o Falcon do Sergipe por 1-0, virou para 3-1, passou de fase o Volta Redonda, que vai enfrentar na próxima etapa ou o Atlético de Alagoinhas da Bahia ou o Atlético Goianiense, que vão jogar semana que vem, quarta-feira, 1º de março, às 7 da noite, em Alagoinhas, na Bahia. O Atlético Goianiense joga pelo empate. Quem passar de Atlético de Alagoinhas e Atlético Goianiense vai jogar em casa na segunda fase contra a equipe do Volta Redonda do Rio de Janeiro. Também passaram de fase o Tombense de Minas. Tombense empatou no Ceará com Caucaia em 0-0. O visitante joga pelo empate, Tombense passou com o empate em 0-0. Na próxima etapa vai enfrentar ou o Retrô de Pernambuco ou então o Avaí de Santa Catarina, que jogam quarta-feira da semana que vem, 1º de março, 9h30 da noite, em Pernambuco. Aí o seguinte, o Tombense vai jogar em casa, é certo. Segunda fase, Tombense em casa, certo? Contra o Retrô ou contra o Avaí. O Brusque passou de fase e goleou fora de casa o Marília em São Paulo por 3-0. Vai enfrentar na segunda fase da competição ou a Tuna Luz do Pará ou o CSA de Alagoas, que jogam semana que vem, quarta-feira, 1º de março, 13h30 da tarde, lá em Belém do Pará. Lembrando que quem passar de Tuna Luso e CSA vai enfrentar em casa, vai jogar em casa, mando de campo, contra o Brusque. Finalmente, o gaúcho classificado nessa quarta-feira, o Ipiranga de Erechim, sofreu. Bruno Baio marcou o gol de empate, gol da classificação, e o Ipiranga só chegou ao gol de empate depois que o Everton do São Francisco foi expulso aos 24 da segunda etapa. Aí os 30, o Bruno Baio marcou gol de empate, 1-1, Ipiranga fora de casa, visitante, jogava pelo empate, passou de fase. Vai enfrentar agora, na segunda etapa da competição, ou o Bahia de Feira, da Bahia, ou o Bragantino, que jogam semana que vem, quarta-feira, 1º de março,
às 7 da noite lá em Feira de Santana, na Bahia. O Ipiranga vai jogar em casa, mando de campo do Ipiranga, jogo único em casa, em Erechim, contra Bahia de Feira, então contra o Bragantino, certo? Os classificados desta quarta-feira na Copa do Brasil, que prossegue nesta quinta com mais 5 partidas. 7 da noite no Acre tem Humaitá e Curitiba, o Coxa visitante joga pelo empate. 7 da noite em Erechim, duelo gaúcho, Erechim. Em Ijuí, duelo gaúcho entre São Luís e Juventude, Juventude joga pelo empate. 9h30 da noite, vão jogar no Espírito Santo, Vitória do Espírito Santo e Remo de Belém do Pará. Quem passar de São Luís e Juventude pega Vitória ou Remo na outra fase da competição. 8 da noite nesta quinta-feira em Brasília tem Ceilândia e Santos. O Peixe joga pelo empate. 9h30 também em Brasília, mando de campo é do Trem de Amapá, mas em Brasília o Trem enfrentando o Vasco joga pelo empate. Então, Curitiba, Juventude, Remo, Santos e Vasco jogam pelo empate. Para passarem de fase, os mandantes, Humaitá, São Luís, Vitória, Ceilândia e Trem, têm que vencer os seus jogos para ultrapassarem seus adversários e chegarem à segunda fase da Copa do Brasil. Então atenção aí os favoritos, porque o Londrina e o Cuiabá foram eliminados nesta quarta-feira e na terça-feira a Chape foi eliminada. Então muita atenção para os favoritos. Os favoritos de hoje passaram o Ipiranga, Volta Redonda, Tombense e também o Brusque. Isso aí, fui. Abraço, tchau.